Boa tarde a todos. Neste domingo, estamos aqui mais uma palestra, fazendo a abertura, da palestra desta tarde, aqui no Centro Espírita André Luiz, na sala virtual. No dia de hoje, teremos um tema muito interessante. Tivemos agora no início também a harmonização com a canção dos nossos irmãos Constâncio e Roberto, Espero que todos tenham gostado, aproveitado o momento para harmonizar o ambiente, sentir essa boa vibração, aproveitando aí para um momento também para trazer a nossa aguinha, até a nossa sala, até a nossa mesa, para que possamos assim deixá-la fluidificada ao final da palestra, trazendo para nós todas as boas vibrações, energias, o remedinho que o nosso corpo físico e espiritual tanto precisa. No dia de hoje, após a nossa prece, vamos ter a palestra da nossa querida irmã, do nosso irmão, Tiago Isoto, com o tema Para Viver a Boa Nova. Esperamos que esse tema seja de grande valia para todos nós. E após a nossa prece, então, vamos ter esse tema para nos confortar o espírito e o corpo. Então, vamos nos colocar numa posição tranquila para a nossa prece. E assim, iniciando essa rogativa ao Mestre querido, é a Ti que colocamos os nossos pensamentos, trazendo até as nossas telas mentais, a Tua figura, a Tua imagem, sentindo que o Teu sorriso nos envolve, trazendo ao nosso espírito a esperança de dias melhores.
com essa narrativa, aproveitamos para que possamos entender a nossa responsabilidade neste caminho que nos coloca como coautores, não só do nosso planeta, do nosso ambiente, mas no universo que Deus nos coloca. Que possamos contribuir com um pouquinho que cada de nós tem a oferecer, a aprender, sabendo que um gesto, um pensamento que cada um de nós emite tem o seu valor, tem a sua importância em todo esse complexo. Que a nossa caminhada, aqui como aprendizes, seja realmente de provas que nos façam compreender as nossas necessidades, as nossas dificuldades como espírito, no caminho do progresso e do bem. Entendamos que a nossa vida aqui é uma vida de construção, de momentos, de provas, que todos eles possam ser úteis no caminho da vida espiritual, que é a nossa vida eterna, que é a nossa vida principal. Que a palestra de hoje também possa nos trazer o suporte necessário, a compreensão, o aprendizado, fortalecendo mais ainda a nossa boa vontade no caminho de Jesus. Que assim seja, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos então passar a palestra, a palavra ao nosso irmão Tiago Risotto para a sua palestra. Obrigado a todos. Boa noite a todos vocês, amigos queridos. Centro Espírita André Luiz, um segredo do lado da minha casa, hein? Quando voltar às atividades, eu voltar ao presencial, vai ser importante conhecer essa casa tão querida. Fui convidado esta noite para trazer trabalhar um tema com vocês e escolhi um tema que acredito ser muito importante e necessário para viver a Boa Nova. E para vivermos a Boa Nova, eu queria dizer a vocês que nós vivemos tempos muito difíceis, né? Estamos vivendo tempos muito árduos para a alma, e nada melhor do que Jesus, que o seu Evangelho, para nos trazer elementos de reflexão. Né? Jesus, ele é um modelo relacional, um modelo vivencial, e que é a representação máxima que nós conhecemos do que é viver a Boa Nova. E na época do Cristo, décadas antes, passou-se a se viver um tempo de relativa pacificação, né, num mundo governado pelo Império Romano. E esses tempos antes da chegada do Cristo na Palestina, é como se o mundo pressentisse a chegada de uma renovação abençoada. E essa renovação, como um processo do desenvolvimento espiritual do planeta, permanece até hoje. Então, se nós perguntássemos aos doentes, né, que conviveram na época do Cristo, viveram naquela época, se perguntássemos aos aflitos de corpo e de alma, se nós, né, conversássemos com os escravizados, com as mulheres sofridas, sobre o sentido de ter esperança ou não naqueles tempos tão difíceis, possivelmente a falta de esperança lhes amargaria o tom das palavras como resposta. Compreensível para as dores e as vivências, né, daquelas comunidades tão pobres, tão adoecidas e tão necessitadas de esperança e de amparo. Mas esse tempo em que Jesus esteve entre nós, na Palestina, fisicamente, ele foi precedido por
por tempos de paz no coração do Império Romano. E aquela aparente tranquilidade que foi sentida por toda a gente, de forma geral, foi cantada por Horácio, o poeta inesquecível. Horácio cantava assim, escreveu assim, poetizou assim: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. Veja, eles entoam a beleza em torno do que era o Império Romano e o vinculam a essa imagem representativa da luz que é o sol. Apesar da beleza poética que nasceu na intimidade da alma de Horácio, o sol verdadeiro estava para nascer. Um sol inesquecível, um sol resplandecente que traria lições de verdade, lições de luz, e que confortaria a humanidade com novas bênçãos. Esse foi Jesus. Esse é o nosso modelo. Jesus, sem dúvida, é um signo da esperança. Jesus é um signo, por excelência, de amor. Com ele, floresceu na Palestina daquela época, em época tão delicada da nossa história, mas floresceu lá uma luz inesquecível e imorredora. E dali germinou a boa nova, sobre a qual hoje nós ainda estamos conversando sobre, falando sobre. Sejamos nós espíritas, católicos, protestantes, não importa. As máximas, como diz Kardec, as máximas morais permanecem incólumes, permanecem imortais. E quase 2000 anos depois, né, do apostolado dele com os queridos amigos, nós vivemos também tempos muito ásperos, tempos doloridos, e que parecem sufocar a nossa esperança. Se há um tom que a gente precisa respirar, e gostaria que eu pudesse hoje ser capaz de passar para vocês com o que eu preparei, e gostaria singelamente de apresentar a vocês, é a esperança. Precisamos recuperar nossa esperança, nossa força, nosso ânimo, a nossa alma. O mundo hoje, ele permanece inscrito sobre riscos de guerras constantes. Vivemos dramas sociais, dramas econômicos que não se resolvem, como, por exemplo, a fome, que revisita o Brasil de maneira epidêmica, o acesso à saúde, que parece ainda tão difícil. Me recordo de uma história que eu vi há algum tempo e me feriu a alma de tal forma. Pessoa responsável em fazer a comunicação de agendamentos em um hospital de Brasília, um hospital público da rede. É telefonista que liga para marcar, para avisar, olha, conseguimos uma vaga. E era para uma criança. E ao dar a comunicação, olha, só conseguimos agendar uma consulta tão esperada para o seu filho. Ao que a mãe da criança disse, ele já faleceu há 6 meses. Vivemos tempos ainda muito de profunda insegurança em torno da garantia dos direitos tão necessários e tão valiosos para aquilo que se circunscreve no signo da cidadania. Ainda lutamos para que as pessoas possam ter direito à habitação, porque na época do Cristo, as pessoas perdiam suas terras. As pessoas precisavam trabalhar nas terras de quem tinha dinheiro, os grandes proprietários de terra. Muitas das metáforas presentes nas histórias de Jesus falam perfeitamente sobre a realidade social, econômica e política da época dele. E as pessoas entendiam o que ele estava dizendo. E vivemos hoje uma injunção gravíssima, que é essa violência sistêmica.
lemos jornais, abrimos revistas, visitamos sites de notícias e nos deparamos com episódios e mais episódios de muita violência. Ter esperança nesse processo, como conseguir respirar ares novos. O que fazer? Como acolher um mundo que nos machuca? Como se debruçar sobre os fatos sociais, sobre a realidade da vida e não se perturbar intimamente pela tristeza, pela revolta, pela desesperança. Vamos contemplar Jesus. Vamos mentalmente peregrinar junto com Ele pelas cidadelas por onde Ele andou, pelas estradas por onde Ele jornadeou, pelos mares, pelos lagos, visitando doentes, obsidiados, entretendo um diálogo com camponeses simples, lavradores, trabalhadores da terra, mas ao mesmo tempo os doutores da lei, e autoridades políticas de sua época. E lá estava ele com aquele olhar delicado, arguto, sábio, profundo, compreendendo o que se passava. Mas não só compreendendo, imprimindo uma marca valiosíssima do que é viver pelo amor, viver pela justiça, não a justiça dos homens, tão falha, uma justiça maior. E essa excelência vivencial é o nosso norte referencial. Para viver a Boa Nova, precisamos olhar para Jesus. E é interessante que, mesmo a peregrinação tormentosa, humilhante dele, em fim de vida física, desde a captura ao flagelo no seu corpo material, passando pela peregrinação com a cruz ou o tronco às costas, recolhendo o abandono dos mais próximos, que temerários pela própria vida, acovardados, fugiram, se esconderam, com exceção de João. Lá estava ele, esperando o último fôlego antes de ir embora e ressurgir, como a representação de que vivamos a Boa Nova para que a gente ressurja, para que a gente renasça, para que a gente se reconstitua, para que a gente se transforme, para que a gente continue a nossa jornada evolutiva espiritual. Como é possível, né, pensarmos em Jesus e com uma referência, para muitos, talvez uma referência muito distante, mas é o ideal, é o norte. Então, pensar o que ele faria no meu lugar. Uma pergunta que vejo muitas pessoas, inclusive nas escritas, o que Jesus fazia no meu lugar? O desafio desse processo é porque nós, às vezes, não temos uma resistência moral, nós não temos a maturidade psicológica, nós não temos a resignação e a resiliência para suportar certos processos. Mas é o nosso guia. Então, para vivermos a Boa Nova, nós precisamos beber nessa fonte que nos inspira e que se inspirou desde que veio à Terra. Como é que Jesus se comunicava? Como que Jesus se relacionava? Como que ele amava e como ele ama? Jesus permanece atual porque a atualidade dos seus ensinamentos falam sobre a vida. E a vida está aí, estuante, abundante, convidativa, desafiadora. E a vida prossegue. Cá estamos nós, fevereiro de 2021, pensando sobre as nossas vidas, 2022, pensando o que fazer, como lidar com isso tudo. Para esse trabalho da noite, eu escolhi alguns temas importantes da vida, inspirados em algumas histórias desse livro fantástico, Boa Nova. E eu separei algum desses temas, e o primeiro desses temas fala sobre o capítulo
precursores. O belo encontro de Jesus criança com João Batista criança, são primos. Isabel e Maria conversam. Os precursores nos trazem um tema vital na contemporaneidade e que tem recebido a dedicação das ciências modernas, que é o tema da infância. Quando Jesus criança encontra João, este se tornará Batista, o precursor dele. Nós temos um diálogo muito bonito ali entre Isabel e Maria diz assim: essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um novo caminho. É claro que a intuição de Maria já percebia a grandeza daquele encontro ainda infantil, na forma infantil em que se encontravam ainda Jesus e João, mas ela já consegue entender a ampla significação daqueles dois espíritos que se encontravam naquele momento. Mas a reflexão de Maria deve fazer parte das nossas reflexões, porque se nós já fomos, nós somos ou nós seremos pais e mães. E a gente saber cuidar dos nossos filhos e construirmos uma maneira de uma educação inspirada em amor, em cuidado, em diálogo, é produzir uma socialização saudável e compromissada com o bem-estar daquele que chega aos nossos braços. Muito da nossa educação contemporânea, ela é precarizada pela lógica da produção que a gente vive em sociedade, né? Já se questiona esse locus produtivista que alcança a escolarização do ponto de vista conteudista, mas a educação, ela, quando precarizada, é destituída de afeto, destituída de cuidado, não tendo proteção e não tendo orientação, ela pode produzir, e sem amor, a questão é essa, a grande questão, né? Uma educação sem amor, ela pode produzir, com grandes chances, fenômenos traumáticos na alma, aquele ser que se encontra ainda em desenvolvimento na etapa da infância. Mas nós não sabemos quem está chegando. Quem são esses precursores da vida? Todos nós somos precursores da vida. Porque nós somos partícipes da vida. Em maior ou menor escala, nós estamos participando, nós estamos vivendo, nós estamos convivendo. Mas mesmo almas, por exemplo, né, almas que trazem compromissos difíceis, endividadas, que trazem consigo elementos perturbadores na sua psique, como resultado de ações desequilibradas do seu próprio passado. Essas são as almas que mais precisam, mais do que nunca, da água do amor e do entendimento. Mais do que nunca, esse ambiente, a vicissitude, ou as vicissitudes produzidas pela violência, elas precisam ser tratadas com a medicação adequada. E a gente hoje entende que essa medicação é amor. Cada espírito, cada alma precursora, reencarna e é um símbolo da manjedoura. Aquele estágio, aquele lugar de vulnerabilidade que requer cuidado, proteção e atenção dedicada. Então, eu, você, todos nós reencarnamos e somos precursores, construtores de elementos dentro da nossa árvore genealógica, mas que é o que alcança não apenas a dimensão genealógica da dimensão familiar consanguínea, mas alcança uma dimensão espiritual. A gente precisa ampliar o espaço familiar, compreender as possibilidades do diálogo, da cooperação, do entendimento, da amorosidade, que vão se plasmando nessas conformações familiares de geração em geração. Então,
quando a gente pensa na infância e de como viver a boa nova como pais, como mães, pensemos em nossas responsabilidades. Porque a falta de nutrição afetiva, ela pode levar a graves consequências sobre a alma, né, daquele que chega a nós. É uma missão sacrossanta. Precisamos cuidar disso com muito carinho. O segundo movimento que a gente pode pensar, inspirados nesse livro belíssimo, diz respeito a como lidar com a diferença. Como no mundo de hoje, que tem tanta dificuldade de entendimento, de conflitos acirrados, nos campos diversos da vida, no campo das ideias, uma potencialização da intolerância frente à diferença. Como dar esse passo? Como viver a Boa Nova? Que elemento eu trago da Boa Nova para esse movimento tão necessário de lida, de manejo, de contato com a diferença? É a humildade. A humildade é esse elemento fundante. E a lição em que a gente vai se basear são as primeiras pregações. Jesus encontra um sacerdote, Hanan. E o encontro dele com Hanan tem uma ampla significação sobre como que pode acontecer o contato entre seres humanos. Mas nós temos dois contrapontos nessa história. Nós temos o encontro de Jesus com esse sacerdote Hanan e o encontro de Jesus com pescadores que representam dimensões, né, no campo relacional da vida. Hanan é o signo do desprezo, da arrogância, da ironia, do descaso, do preconceito, e que ainda permanecem destilados em muitas almas encarnadas na Terra. Esses elementos psicológicos presentes em Hanan, mas como uma referência do que acontece e habita a alma humana, eles representam graves impedimentos para a concórdia entre os homens. Quantas vezes os preconceitos não desqualificam o outro em nossas relações? Quantas vezes já fomos desqualificados? Todos os dias a gente escuta notícias de pessoas humildes, de classes sociais mais modestas, trabalhadores passando por humilhações, sendo tratados como objetos, sendo desqualificados como sujeitos. Essa impressão sobre esses trabalhadores é o que Hanan faz com Jesus. Existem duas formas básicas de como um homem pode se relacionar com o outro. Temos uma relação ou uma atitude eu-isso. Quando tratamos o outro como objeto, quando somos abusivos e a gente impede o diálogo, quando a gente se impõe, quando tratamos o outro como coisa, nós retiramos dele sua essência humana. Nós não o conhecemos como humano. O outro, ele se irrita, ele não tolera a opinião alheia, ele não aceita que outra pessoa possa ser igual a ele, humano, ou que possa compartilhar, ou que possa falar como ele. A postura desse sacerdote Hanan na história contada é um exemplo disso. Mas o quanto isso, na verdade, é uma representação daquilo que a gente observa cotidianamente em nossas relações. Agora, quando a gente se relaciona com o outro, valorizando, estabelecendo relações horizontais e não abusivas, quando a gente qualifica o diálogo, quando a gente cria o laço que une a mim e ao outro, nós estamos estabelecendo o conceito da relação eu e tu. Essa ideia filosófica de acolhimento, de cuidado, de reconhecimento do outro em sua alteridade é um valor fundamental da vida cristã.
Então, se você pretende viver a Boa Nova, se você pretende viver uma vida cristã, você precisa reconhecer a alteridade do outro, que ele é um outro, que tem que ser valorizado, tem que ser escutado, tem que ser cuidado em certas circunstâncias, mas permitir a troca e permitir que aconteça nesse contato alma, que a alma aconteça. Quando Jesus encontra, nessa mesma história, depois de encontrar com Hanan, quando Jesus encontra um grupo de pescadores em Cafarnaum, ambas as partes, Jesus e os pescadores, quando se encontram, são tocados pela curiosidade e uma alegria muito vívida daquele encontro. Um encontro com profundo respeito e humildade, e essas dimensões virtuosas, elas é que abrem campo para essa relação eu e tu, Jesus e os pescadores. Na história, os pescadores cantavam enquanto operavam suas redes, embalados por profundo sentimento de alegria. E foi no meio deste grupo que Jesus convidou 2 pescadores ali presentes, Simão e André, para se tornarem apóstolos. E os convidando para um trabalho da construção do reino de Deus na terra. Mas traduzindo para a nossa linguagem, ele observa, reconhece quem são aquelas almas, não são almas perfeitas, e conhece a alteridade deles, os valoriza, os convida, estabelece o contato dialógico e os convida para essa participação, que em essência vai ser o mesmo movimento, de ser capaz de entrar em contato com as almas, ser capaz de viver a própria alma nesse contato com o outro, de forma respeitosa, de forma amorosa, de forma simples. Não importa se você é um cientista, um jardineiro, um professor, um faxineiro, a presidenta de uma empresa ou uma simples cozinheira. O contato humano genuíno, ele acolhe o diferente, mesmo não concordando com ele e com as suas ideias. A qualidade do movimento de contato entre as almas está produzindo alma. E tem a ver com essa dimensão de pessoas tão diferentes e às vezes de realidades tão distintas conseguirem estar juntas e se conectarem, se reconhecendo e se respeitando. Nós não sejamos ingênuos de achar que estamos falando de uma relativização de valores em que qualquer coisa deve ser respeitada. Temos que ter cuidado de confundir respeito com um acolhimento incondicional. Porque se algo foge à ética, à dignidade humana, a gente não pode estar acolhendo isso sem uma reflexão. Respeitar a posição do outro não significa respeitar as ideias. Porque certas ideias, elas são ideias violentas. Existem essas ideias no mundo que compactuam com a violência, que em essência são contrapontos ao que o Evangelho apregou. Então, acolher a diferença é mais um movimento no qual nos fazemos presentes na vida e a gente consegue, nesse movimento, ouvir, saber quem é o outro, o que ele deseja, o que ele quer. É essa abertura, que é essa mensagem interessantíssima em que Jesus encontra o sacerdote Hanan, que o desqualifica constantemente, nem imaginando quem é Jesus de fato, e depois a simplicidade e a beleza do encontro de Jesus com os pescadores. Talvez a primeira grande tese de doutorado escrita no Brasil sobre os trabalhadores
de limpeza urbana foi feita por um estudante de psicologia, que durante um trabalho, era um trabalho de finalização de curso dele, não era o doutorado, me perdoe. E ele fez um trabalho sobre o que era viver com essas pessoas que trabalham com a limpeza urbana em uma grande cidade como São Paulo. Ele diz que bastou ele se vestir, estabelecer um contato, construir uma relação com aquelas pessoas, que ele também se tornou invisível para o resto do coletivo que não valorizava e não reconhecia quem eram aquelas pessoas, por serem trabalhadores de limpeza urbana. O terceiro ponto de uma história, de uma terceira história que a gente encontrou nesse livro, fala sobre os laços humanos, os laços afetivos. E a pergunta em torno de como viver, ou para viver a Boa Nova, é como nós estamos construindo os nossos laços relacionais. Qual é a qualidade desses laços? Eles são duradouros, eles são verdadeiros? O chamamento é: construamos qualitativamente laços duradouros e verdadeiros. Nós vivemos tempos muito difíceis, em que o nosso desejo ele está condicionado por aquilo que os outros pensam e dizem sobre o que a gente faz. No mundo hoje, virtual, em que nós estamos conectados por redes sociais e estamos com nossas imagens, os nossos vídeos, as nossas opiniões publicizadas em um campo muito, muito ampliado, é muito difícil manter-se vinculado aos seus próprios ideais e não sucumbir ao que o outro quer e o que o outro deseja. Mesmo que para isso seja necessário romper aquilo, desistir, abandonar as ideias pelas quais a gente inicialmente acredita como tem que ser vivida a nossa vida. Essa insegurança relacional, por precisarmos dos outros para nos validar, ela produz um cenário de aparente multiplicação de pessoas que gostam da gente, né? Em redes sociais isso é muito forte. Muitas pessoas muito preocupadas com a própria autoimagem, uma preocupação em ter milhares, milhões de seguidores, uma fantasia contemporânea de ser admirado por muita gente. E aí, ao nos colocarmos nesse lugar, nós deslocamos o que a gente deseja, o que a gente quer, para o que o outro deseja que seja. Então, a gente passa a construir a nossa felicidade, as nossas relações, a qualidade das nossas relações, que se tornam mais efêmeras. A gente precisa pensar sobre isso. Como queremos construir as nossas relações. Como eu quero viver a minha Boa Nova. Como eu quero ver o Evangelho e como eu construo minhas relações a partir desses princípios. Viver entre diferentes, como eu disse anteriormente, não significa acolher tudo que é dito e feito. Seria ingênuo traduzir diferença como relativização dos valores da nossa ética. Não é isso. Quando a gente pensa num campo relacional, é que a gente possa preservar a nossa individualidade e ela não ser diluída num coletivo. Então, de ideais e princípios e valores que às vezes não são nem os nossos, mas em prol da consagração de relações assim, como hoje se estabelece no campo da virtualidade, ou postar um vídeo, escrever um texto, as pessoas ficam com receio de não serem gostadas. A OMS, ela trata a questão da saúde como um ponto capital, né? E o conceito de saúde pela OMS é um conceito multidimensional. Ele abrange o campo físico, de saúde física, saúde mental, de saúde social e de saúde espiritual. Quando nós falamos em saúde social, nós estamos falando de uma dimensão da saúde relacional, de como está a qualidade
e a quantidade das nossas relações. Elas são duradouras, elas são verdadeiras. Para nos ajudar nessa reflexão, vamos a uma cena em que Jesus encontra com o pai de Tiago e João, Zebedeu. Zebedeu escuta Jesus e fica embevecido com aquelas palavras. E ele exclama: Senhor, Senhor, nós trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos teus seguidores. Zebedeu estava preocupado com a quantidade. Vamos levar para o máximo de pessoas possíveis que a gente puder. E Jesus logo responde, elucidando: ouve, Zebedeu, presta atenção. Nossa causa não é do número. É a verdade, é a causa da verdade, é a causa do bem. É certo que a nossa causa um dia será a causa do mundo inteiro. Porque quem poderá ser maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado de que um simples sinal, um simples gesto é capaz de salvar uma embarcação cheia de pescadores. A lógica do mundo de aparências na contemporaneidade produziu imagens, glorificou o efêmero, neurotiza as grandes massas, impõe um triunfo de ganhos fáceis e de imagens reluzentes. Temos que ter cuidado para não sermos capturados por esse simulacro de realidade. Como disse a OMS, a saúde social e relacional, ela é do contato, da vivência verdadeira. Como é que está isso na vida? Quando Zebedeu conclama a divulgação, massificação, ele se esquece que há uma qualidade que é com que Jesus está preocupado. Então, temos que pensar nesse lugar de como que a gente existe, como que a gente se relaciona e qual é a qualidade dessas relações. Será que, por exemplo, de milhares de pessoas que eu conheço ou que me seguem ou que me acompanham na rede social, com quantas dessas pessoas de fato eu posso estar confiando, acreditando, contando? Para vivermos a boa nova, uma qualidade relacional devida, temos que cultivar amizades verdadeiras. Para a gente encerrar, que a gente não perca o ânimo na transição. Difícil, né? Tempos áridos, difíceis. Mas Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, ele trazia como característica de sua personalidade uma constante tristeza, um homem triste. Ele é um espírito sensível, mas sempre em meditações turbulentas, em reflexões da alma dele ainda em desequilíbrio, em sofrimento. E ele, ainda imaturo na compreensão das suas próprias questões psicológicas, ele procurou Jesus para tentar entender e compreender essas tristezas amargurosas que habitavam sua alma. E Jesus diz, ter ânimo. Essa é uma dimensão de todos nós. É necessário passar por esse processo, não esmorecer, não desistir e permitir que o Evangelho, dia a dia, vai florescendo em nós, nesse processo, que vai diluindo essas dimensões ainda delicadas. E a gente precisa pensar que todas as circunstâncias, todas as oportunidades de situações singulares a cada segundo na vida, elas são um chamamento da vida em sua sabedoria para esse exercício de termos ânimo. Está associado à fé, está associado à fidelidade, está associado à coragem. Nós precisamos nos irmanar nessas virtudes, nesses valores, para que a gente possa
de fato, vivenciar a alma no sentido mais pleno, mais pulsante. Encerrando, um texto de um filósofo alemão, um dos grandes filósofos do século XIX, escrevendo a uma comunidade de trabalhadores da Inglaterra, ele fala assim: verifiquei vossa simpatia por quem quer que dedique honestamente suas forças em prol do progresso humano. Verifiquei vossa admiração por tudo o que é nobre e bom. Tenham não surgido em vossa terra. Verifiquei que sois homens, não membros de uma nação isolada, mas membros de uma grande e universal família da humanidade. Verifiquei que reconhecestes que vossos interesses coincidem com os interesses do gênero humano. E é como tais, como membros dessa humanidade una e indivisível, como seres humanos, no sentido mais pleno da expressão, que eu, como muitos outros no continente, vos saudamos por vossos progressos em todos os campos e vos auguramos um rápido êxito. Avante no caminho que escolhestes. Muitas dificuldades terão de ser enfrentadas, mas não vos deixeis desencorajar. Sede decisivos, sede decididos, porque certo é o vosso triunfo, e certo que todo passo adiante em vossa marcha servirá à nossa causa comum, a causa da humanidade. Não é bonito? Quando li esse texto, lembrei de alguns textos do Evangelho que são esse chamamento a um sentimento de coletividade, de união, de convocação a se pertencer, que os outros pertençam também a um ideal comum de construção. Todos nós andamos precisados de amor. Em certa dose que possa nos alegrar, que possa nos rehumanizar, nos corrigir, nos dar paciência, esperança, força, capacidade de entender, de perdoar e ir para frente. Carlos Drummond de Andrade, esse trechinho final. Obrigado. São singelas reflexões, teremos outras em breve, possivelmente, na continuidade do estudo desse livro. Que a gente possa partilhar, que a gente possa viver, que a gente possa se integrar, que a gente possa estabelecer o Evangelho em constante movimento no encontro das almas. Que a nossa vida seja valiosa, que a nossa vida seja esperançosa, que nosso coração vibre amor por excelência. Muita paz a todos nós. Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado mais uma vez a essa linda casa que é o André Luiz. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Aqui estamos de volta, após a palestra que o nosso irmão Tiago nos trouxe, com o tema Para Viver a Boa Nova. E assim, com esse tema que nos fortalece, que nos enche tanto de esperança e de conhecimentos, agradecemos pela oportunidade e pela dedicação do nosso irmão. Vamos à nossa prece para encerrarmos mais essa palestra virtual da Casa do Centro Espírita André Luiz. Meus queridos irmãos, que todos neste momento possam sentir uma luz sobre nós, nos envolvendo, que essa luz, vinda do Altíssimo, possa nos trazer as bênçãos que necessitamos, no sentido de nos fortalecer e de iluminar as nossas mentes, trazendo a cada um de nós as oportunidades
e os fluidos que necessitamos em cada momento do nosso dia. Que possamos ser os instrumentos que Jesus, com o seu amor infinito, deseja que possamos ser no caminho da sua seara. Que a palestra de hoje tenha sido de proveito a todos nós, que os seus ensinamentos contidos em cada palavra que nosso irmão trouxe possa nos fortalecer o espírito. Que as nossas vibrações possam chegar a todos os irmãos que se encontram em sofrimento, em provações, possamos estar sensíveis às oportunidades da ajuda, da caridade, e que em cada dia possamos crescer um pouquinho, que possamos ser melhor do que o dia que passou. E ao final da nossa jornada, possamos estar muito mais próximos do nosso querido Mestre Jesus. E assim, felizes por mais esse dia, encerramos aqui a nossa prece e a nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, uma boa tarde.